Os céus podem dar sinais de que algo de muito ruim se aproxima. Em tragédias como as guerras mundiais, por exemplo, havia uma conjuntura traçada pelos astros que pré-anunciavam a tragédia. A confirmação é da astróloga Celisa Beranger. Nas guerras que você está falando, isso haviam conjunturas muito difíceis. Você não pode fazer afirmativas. Vai acontecer isso. Você pode dizer, olha, tem uma tendência para ser um período problemático, problemas econômicos. Veja agora as principais tragédias que fizeram com que agosto ficasse marcado na memória da humanidade. Em agosto de 1890, houve a primeira execução por cadeira elétrica. Em 13 de agosto de 1914, Hitler foi condecorado presidente da Alemanha. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, 2 bombas caíram sobre o Japão, matando 200 mil pessoas. Em agosto de 1980, ocorreu o pior atentado da Europa. Em agosto de 85, 504 pessoas morreram na queda de um jumbo. Em agosto de 97, 230 pessoas morreram também em acidente aéreo. Em agosto de 98, 148 pessoas morreram em um atentado à bomba na Embaixada Americana na África. Será que essas e outras inúmeras tragédias ocorridas em agosto caracterizam influências negativas que cercam este mês, fazendo dele o pior mês do ano? Na numerologia, o mês 8 é um mês particularmente difícil. Representa a razão e a ambição, mas revela também a obsessão material, a absoluta falta de fé, a sede de poder e o mau uso da autoridade. Acima de tudo, o 8 revela todos os obstáculos que o homem precisa superar. Para muitos, o acaso não existe e justamente por esta razão, ao entrar agosto, alguns preferem se prevenir, arriscar em aumentar as estatísticas dos desgostos do mês 8. Eu tenho muita superstição. E como é que... Todo mundo fala, né, que no mês de agosto é o mês de desgosto. Mas já aconteceu alguma coisa na tua vida para você pensar assim ou é realmente porque você ouve falar? Não, nunca aconteceu, mas eu sempre fico com o pé atrás e sempre deixo para fazer em outros meses. Você já chegou a adiar alguma coisa, algum plano que você tem, assim, de mudança, alguma coisa assim? Eu vou dar um exemplo. A minha filha faz aniversário no mês 31 de agosto, mas eu sempre faço a festinha dela no mês de setembro. Você não gosta mesmo desse mês? Não gosto. Se puder escolher outro mês, eu escolho. Astrologicamente, é o momento do inferno astral do Brasil. Segundo a astróloga Thelma Miranda, existe uma explicação para os males que acontecem em agosto. Thelma, como é que os astros explicam alguns fatos negativos que acontecem historicamente no mês de agosto? O mês de agosto é o 8º mês do ano. Pela numerologia, o 8 é um número muito poderoso, representa o infinito, a harmonia universal, mas tem que saber lidar com essas forças. E na astrologia, o 8 está ligado à casa 8 e ao signo de Escorpião, que é o 8º signo do zodíaco, que representa as crises. É a casa, né? Representa a morte e o renascimento. Então, as crises são sempre momentos nos quais você, na verdade, morre e renasce uma outra pessoa. Então, por isso, o mês de agosto, que é o 8º mês, é um mês difícil. Por quê? Porque está embutido nele um pensamento de forças muito poderosas, que tem a ver também com o signo de Leão, mas que tem que saber lidar com elas, porque se você não souber, as energias negativas podem brotar. Ela falou sobre as previsões negativas que marcaram o último agosto. Agora, as previsões para o mês 8 são sempre negativas na astrologia? Não, não é verdade. Apesar de, no ano 2001, no mês de agosto, realmente nós tínhamos um aspecto difícil entre 2 planetas poderosos, um de frente ao outro, e nós tivemos então um momento difícil para a humanidade, logo em seguida em setembro, o atentado e tal. Mas esse ano, por exemplo, o mês de agosto não está tão ruim. Esse mesmo planeta que o ano passado estava sofrendo, né, uma oposição, ele agora tem um bom relacionamento com o outro planeta e que nos faz pensar que nós devemos fazer uma avaliação do passado e pegando o que é bom, deixando de lado o que é ruim, para
abrir espaço para coisas novas, para as coisas criativas, para ideias novas, para o que está vindo, que está chegando. Por via das dúvidas, ela aconselha a se prevenir. As pessoas acreditam em simples coincidências, mas será realmente que é obra do acaso? As pessoas precisam se precaver por via das dúvidas? Isso é uma pergunta difícil, porque a gente tem de um lado o destino, mas nós temos também o nosso livre-arbítrio, nós temos o poder de escolha. Então, na dúvida, eu acho sempre melhor as pessoas que têm algum tipo de superstição ter cuidado, principalmente com o dia 13 de agosto e tal. As outras pessoas que não têm, ótimo. E o que é importante deixar claro aqui é que são as energias, é o nosso pensamento que atrai as coisas. Então, se você pensa de maneira negativa, se você tem expectativas negativas, as coisas podem vir de forma negativa. Mas se você pensar positivamente, certamente o mês de agosto vai ser um grande mês. Agosto, mês do desgosto? As superstições sobre o mês de agosto têm uma origem. Os romanos deram ao 8º mês o nome de agosto em homenagem ao terrível e tirano imperador Augusto. Em toda a história de Roma, nunca, jamais fora assinado um só decreto nesse mês. Acreditavam na existência de um dragão que passeava pelos céus espalhando desgraças. A partir de então, muitos passaram a adiar casamentos e a evitar negócios. A superstição se espalhou com o tempo por todo o mundo, que acredita ser este o mês das trevas para toda a humanidade. A tradição diz que agosto tem 23 dias nefastos, mas é o dia 24 de agosto o pior dia do ano, em que se acredita que Satanás saia do inferno para atormentar a vida da humanidade. Em 24 de agosto se comemora o dia de todos os encostos. No Nordeste do Brasil, as pessoas evitam até mesmo saírem de casa. A primeira segunda-feira de agosto é considerada o dia do azar. E a primeira sexta-feira é a data mais perigosa para casamentos e negócios. Para se ter uma ideia do temor que cerca este mês, na Argentina, as pessoas evitam até lavar a cabeça durante todos os 31 dias de agosto, por acreditarem que isto atrai a morte. Segundo este pesquisador de religiões, Ivo Carabajaldi, o mês de agosto tem motivo para ser temido. O número de letras que a palavra agosto tem soma 6, do A até o último A. E 6 é o primeiro número dos 666 da besta do Apocalipse. E olha só, na palavra agosto, na inicial da palavra agosto, tu vai encontrar a palavra angústia, gemido, ódio, suplício, traição e oprimido. Veja agora as desgraças que já aconteceram neste mês em todo o mundo. Em 6 de agosto de 1890, houve a primeira execução por cadeira elétrica. Em 1º de agosto de 14, foi iniciada a Primeira Guerra Mundial. Em 2 de agosto de 34, Hitler se tornou presidente da Alemanha, mas só quis receber a condecoração no dia 13 daquele mês. Nos dias 6 e 9 do 8 de 45, as 2 bombas nucleares caíram sobre o Japão, matando 200 mil pessoas. Em 24 do 8 de 54, o presidente Getúlio Vargas se suicidou. Sua decadência política havia se iniciado no dia 5 daquele mês. Em 4 de agosto de 55, morreu Carmen Miranda. Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda. Em agosto de 57, as estatísticas apontaram os piores índices de desemprego em São Paulo, mais de 100 mil pessoas. Em 13 de 8 de 61, foi construído o Muro de Berlim, que ficou conhecido como Muro da Vergonha. Tentando ultrapassar o muro, mais de 800 alemães morreram e 75 mil pessoas foram presas. Em 25 de agosto de 61, Jânio Quadros renunciou à presidência. Em 5 de 8 de 62, morreu Marilyn Monroe. Em 16 de agosto de 77, morreu Elvis Presley. Em agosto de 1980, aconteceu o pior atentado terrorista da Europa, quando morreram 84 pessoas. Em 85, outra queda de um jumbo matou 504 pessoas. Em agosto de 97, a queda de um jumbo sul-coreano fez 230 vítimas fatais.
Em 9/8/98, morrem 148 pessoas no atentado contra a embaixada americana na África. Em agosto de 2001, morreram assassinados a pauladas e pedras 6 portugueses que passavam uma temporada no Brasil. Em agosto de 2001, um atentado terrorista matou 16 pessoas, dentre elas 6 crianças, ferindo 150 israelenses. Em agosto de 2001, morreu no mar a modelo Fernanda Vogel, semanas depois de ter gravado uma cena onde desaparecia nas águas. Por estes e muitos outros fatos reais, é possível acreditar que agosto seja mesmo o mês do desgosto? O mês 8 é conhecido como mês agourento. No Nordeste, é comum se dizer que este é o mês da urucubaca, quando o tinhoso de chifres toca fogo no campo e na cidade. É também o mês das doenças. Quem está doente e quer se levantar da cama, não consegue. Também pudera. Agosto é o mês de todos os encostos. No exato 24 de agosto, acredita-se que Satanás saia do inferno para punir a humanidade com castigos e dores. É também o mês do cachorro louco. Por esta razão, nas veterinárias, aumenta a procura pela vacina contra a raiva. Muitos temem que seus cães sejam possuídos pelo maligno. No mês 8, cai a procura por passagens aéreas e as agendas das igrejas para casamento costumam estar livres. Veja algumas tragédias que aconteceram no mês de agosto. Em 23 de agosto de 1877, o povo da capital paraense afirmou ter visto Satanás devorando a lua em um eclipse. A visão atormentou tanto as pessoas que ainda hoje se fala nisso. Dando um pulo na história, encontramos esse fato. Em agosto de 1996, 35 pessoas morreram eletrocutadas e 40 ficaram feridas quando um cabo de alta tensão caiu sobre uma multidão que assistia a um desfile no Peru. Um ano depois, em agosto de 97, um deslizamento na China soterrou 50 carros sob toneladas de terra e rocha. O número de mortos ultrapassou os 150. Por estes e outros acontecimentos, você acredita que agosto seja o mês do desgosto?